é o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Gente, nós vamos cantar uma última música para a gente entrar para o momento de prece. Quem souber, cante conosco e a gente já vai, sintonizando. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a espiritualidade possa encontrar guarida em nós, possa encontrar acesso e trazer os recursos iluminativos, as orientações, as mensagens, para tocar e sensibilizar o nosso coração, orientando-nos
para que possamos assim nos fortalecermos nesta caminhada perante a vida. Senhor Jesus, temos a certeza de que está presente, e é por isso que estamos falando contigo, Senhor. Estamos abrindo o nosso coração para que o Senhor possa entrar, trazer os bálsamos reconfortantes. Nós estamos nos unindo para que possamos também contribuirmos com o equilíbrio, com a paz, com a transformação do nosso planeta Terra, e todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, possam receber também estas energias renovadoras, e assim possamos juntos, fortalecidos na fé em Ti, construirmos um mundo melhor para todos. Desde já te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Boa noite a todos. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Para que nossas palestras possam continuar a serem presenciais, é necessário que também continuemos com os cuidados de prevenção contra doenças infecto-contagiosas. Vamos fazer a nossa parte e usar a máscara se apresentarmos algum sintoma de gripe, né? A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes das palestras. Porém, quem preferir, na secretaria temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. E lembramos também que o núcleo possui equipes de visitas a enfermos com aplicação de passe e fluidoterapia, e também a implantação do culto no lar. Quem quiser, só pedir informação na secretaria. E nós lembramos a todos que, juntamente com essa tarefa, também é realizado o trabalho com a mocidade e com a evangelização infantil. Então, tragam os jovens, as crianças, né? Serão muito bem-vindos, muito bem orientados aqui na casa. Nós ficaremos muito felizes por receber todos, né? As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 79, cujo título é Em Combate, e que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. As nossas palestras estão expostas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Em Combate, é com muita alegria que convidamos os nossos amigos Mariana Menezes e Cláudio Bernardes, que são palestrantes espíritas e colaboradores aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Sejam bem-vindos, meus amigos. Boa noite a todos. É uma alegria imensa a gente ter sido convidado para voltar a essa casa, para que a gente pudesse fazer um estudo juntos, mais um estudo. Bom, hoje, conforme acabamos de ler aqui com a dona Ângela, a gente vai tratar do tema Em Combate, que está no Vinha de Luz. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, o título aqui ele já nos remete a uma situação de movimento, a uma situação de dinâmica. Então, quando eu falo assim, em combate, significa dizer que eu estou vivo, que eu pulso, que eu estou agindo naquele momento. Seria mais ou menos quando alguém pergunta para você, o que você está fazendo agora, nesse momento? Aí você fala assim, eu estou em prece, ou seja, naquele momento estou rezando, naquele momento estou fazendo alguma coisa, um gerúndio, né, um movimento que é importante. Então, quando se fala em combate, imagina o seguinte, que nós estamos aqui agindo, aliás, pelo menos devemos estar agindo. Nós devemos estar construindo a nossa própria história, porque, afinal de contas, e nós vamos falar sobre isso, nós estamos numa escola. Isso. Trazendo aqui a palavra combate, só para a gente poder refletir um pouquinho sobre ela, quando a gente procura por sinônimos da palavra combate, a gente vai encontrar
Batalha, choque, conflito, contenda, guerra, lide, luta. E se a gente vai procurar pelo antônimo, a gente vai encontrar: não combater é admitir, confirmar, pacificar, ceder, aceitar, condescender, admitir. Então, o que eu quero dizer com a análise pura e simples da palavra inicialmente? É que a gente entenda, como o Cláudio muito bem colocou, que o combate ele é um trabalho, ele é um exercício. Aqui nós não estamos falando de combates e contendas sofridas, violentas, esse não é o propósito. Mas é o propósito de nós entendermos qual é a lição, qual é a bandeira que a gente quer empunhar, e fazer isso com as nossas melhores armas, quais sejam o diálogo, o estudo, a prece, o desejo de ver o outro brilhar, de fazer com que o outro também melhore na sua condição moral e espiritual, assim como eu desejo para mim e para os meus. Então, do contrário, a gente estaria admitindo a condição em que a gente está puramente, a gente estaria puramente confirmando que é isso mesmo, eu não tenho que avançar daqui para lugar nenhum, aceitando condições que não são benéficas para o crescimento do meu espírito e para o crescimento dos meus. Então, percebem o quanto, por si só, o título é um convite muito forte, né, para que a gente permaneça em combate, para que a gente permaneça em luta. Luta pacífica, luta pelo amor, luta sem violência, mas em luta, para que a gente se coloque para defender as bandeiras que a gente se propõe a defendê-las, né? As bandeiras que a gente acredita. Nós que somos cristãos, defendemos a bandeira do Cristo, o exemplo que o Cristo é para nós, o mestre que o Cristo é para nós. Então, é um convite para que a gente impunha essa bandeira com as nossas melhores armas. E armas não necessariamente precisam nos fazer pensar em violência, nos fazer pensar em agressão, em invadir o espaço do outro. Pelo contrário, quando eu sou empática, respeitosa, eu estou usando as minhas melhores armas. Quando eu faço esse exercício, né, de forma a respeitar o tempo do outro, a entender que cada um de nós está num estágio dessa caminhada, eu estou usando uma arma boa, positiva, colocando o melhor de mim para combate. Compreendem? Então, eu acho que é bom a gente sair com esse pensamento aqui fresquinho na cabeça. O contrário de combater é puramente aceitar. E será que só aceitar é uma condição adequada para esse nível em que nós já nos encontramos, uma vez que a gente tem buscado cada vez mais o conhecimento, cada vez mais seguir o mestre, né, que quando a gente não segue e a gente entende que a gente não seguiu, já dói bastante a consciência? Então, vamos olhar, né, para os passos que a gente já deu e observar os passos que a gente ainda quer dar. Bom, aqui vem: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Aqui a gente vai pensar sobre o até o sangue como sendo uma situação de grandeza, né? Como sendo uma situação que abraça todo o nosso ser. Você não combateu ainda a ponto de isso inebriar o seu espírito e corpo por inteiro. E uma questão que a gente traz aqui muito simples para ilustrar o que é falado é o exemplo de Jesus, que poderia ter vindo para a Terra da forma como quisesse, poderia ter vindo com poderes incríveis e vindo riquíssimo, vindo governador, chefe de império, enfim, poderia ter vindo como ele quisesse. E, ao contrário disso, veio com uma humanidade muito expressiva, com uma humanidade muito simples de ser percebida, e viveu como homem as situações que se vive aqui na carne, justamente porque o propósito dele era um propósito de exemplificar a partir da sua vivência. Porque se fazendo o que ele fez, a gente ainda brinca, né? Jesus fala para a gente amar ao próximo. Fala, mas o próximo dele era fulano? Não era. A gente ainda brinca assim. Imagina se ele tivesse vindo exalando poderes incríveis e coisas fenomenais que nós víssemos, né, que ele não era humano, que ele era fora da nossa condição de homem. Então a gente olharia e falaria: para você é fácil, né? Isso é Jesus.
para você, porque normalmente a gente pensa que para o outro é sempre mais fácil. Imagina para Jesus, né? Como que a gente se escudaria nisso para poder justificar uma pequenez que a gente ainda não se empenhou devidamente para poder melhorá-la, para poder superá-la. Contextualizando, né, a carta de Paulo aos Hebreus, o capítulo 12, ele faz menção a uma nuvem de testemunhas. Ou seja, nós estamos cercados, né, como se fosse um grande Big Brother, em que nós estivéssemos sendo vigiados o tempo inteiro. Aí você fala assim, mas por quê? Se você falar assim, eu vou me retirar, eu não vou conviver com ninguém mais, eu vou virar um eremita, deixar a natureza tomar conta do meu corpo e vou me esconder na Amazônia e ninguém mais vai saber de mim. Engano seu, porque, afinal de contas, nós temos aqui por testemunho o mundo espiritual também. Então, nós estamos aqui cercados, e você pode dizer assim, mas por que há essa nuvem de testemunhas das nossas ações, das nossas atitudes? Nós espíritas, principalmente, né, eu não sei se vocês têm essa sensação também, tem horas que eu penso assim, bom, não adianta enganar ninguém, porque diante do meu travesseiro ali, né, de noite, eu tenho a certeza de que nós não estamos sozinhos. E por quê? Porque tem um compromisso do Cristo com isso. O Espírito Consolador é um compromisso do Cristo que nós nunca estaríamos sem Ele, nós nunca estaríamos sozinhos. Então, quando Paulo fala aos Hebreus que existe uma nuvem de testemunhas, a olhar por nós, para nós, pensar que nós não estamos sozinhos e que isso é importante, sim, porque nenhum ser humano, nenhum ser é uma ilha. Todos nós dependemos uns dos outros e desse convívio. Sim, e por último aqui, uma análise interessante, a palavra pecado, né, que é uma palavra que vem aqui representar o mal, que vem representar esse combate contra o mal. Então, a gente sabe que doutrinas leem a palavra pecado de formas diferentes, mas ela é uma palavra que já nos contextualiza muito bem com relação a agir de forma inadequada no que se espera de um pensamento, uma ação cristã, né? No que se pensa em algo empático e respeitoso com o próximo, respeitoso com Deus, com as leis da natureza. Então, a gente está se referindo a isso. Por que eu fiz esse recorte? Porque a gente sabe que se fosse um ato, o pecado, né, colocado como um ato cometido externo a nós, é muito fácil para a gente ter da gente ser desculpado por aquilo que a gente cometeu, né, alguém poderia vir e nos desculpar por algo que a gente teria cometido, mas isso é intrínseco a nós. É uma atitude nossa que desrespeita a natureza, as leis da natureza, as leis do universo, que desrespeita ao que nós nos propusemos, né, a acreditar e a seguir, que é Jesus. Então, não adianta a gente só procurar uma desculpa, né? A gente precisa compreender qual foi aquele erro, vamos colocar assim, que a gente cometeu, aquela aresta que a gente deixou. A gente precisa se comprometer em acertar aquilo que a gente não fez adequadamente e se comprometer a não repetir, né, a pelo menos cometer erros novos. Porque aí sim a gente começa a verificar que a gente está encaminhada. Bom, aqui impossível não trazer esse trecho, né, do bom combate, para que a gente pudesse refletir sobre ele, porque ele tem uma relação muito direta com esse texto. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse texto está extremamente, intrinsecamente conectado com esse trecho de Timóteo. E por quê? Porque esse trecho ele dá uma resumida muito interessante no que a gente vai discutir a partir de agora. Combati o bom combate. O que é o bom combate? Todos os combates são, para mim, me cabe todo e qualquer combate? Todo e qualquer combate me trará crescimento?
A gente sabe que não. Então, é importante que a gente aprenda também a escolher as nossas lutas, a escolher quais são as lutas que valem a pena, quais são as lutas que nos trazem crescimento. Então, esses são o bom combate. As lutas que valem a pena são os bons combates. Terminei a corrida, guardei a fé. Terminar a corrida, nós vamos ver ali na frente, que tem um trecho que fala sobre algumas pessoas que desistem. Então, já há uma celebração por ter terminado a corrida, ou seja, eu preciso correr até o final. Para eu vencer, eu preciso estar em jogo, né? Eu preciso estar no jogo. E para eu vencer ou perder, se é que eu poderia dizer dessa forma, mas para eu competir contra o mal, né? Para eu me colocar em situação soberana contra o mal, eu preciso terminar a corrida, eu preciso ir até o fim com os meus propósitos. E aí ele fala, guardei a fé, ou seja, a fé, ela é algo precioso para nós. A fé é algo que nos é combustível, inspiração, e que nos é também fim. A fé, ela está em todos os trechos da nossa corrida, como um amuleto, como um suporte. Ela é algo que nos diz o tempo inteiro que nós não estamos sozinhos, que embora a gente às vezes não possa ver a companhia e o apoio, existe. A fé, ela nos diz que nós estamos aqui movidos por propósitos maiores do que aqueles que nós possamos compreender neste momento, e que as nossas batalhas, por mais duras que elas sejam, elas têm significado de crescimento na nossa vida. Então, é uma receita muito interessante. Combater o bom combate, escolher as minhas lutas, as lutas apropriadas para o meu crescimento. Às vezes eu não posso escolher. Por que às vezes eu não posso escolher? Porque as lutas vêm para nós também, de acordo com as necessidades do nosso espírito. Então, existem lutas que, infelizmente, a gente não pode escolher. Mas, quem sabe, a gente está gastando energia demais, brigando em algum lugar que a gente não deveria estar brigando, lutando contra algo que nós não precisaríamos estar lutando. A gente precisa observar, né, onde eu estou gastando a minha energia e quais são os resultados que eu tenho recebido com isso. E aí, terminar a corrida, ou seja, me manter firme no propósito, agradecendo pela grandiosidade que é essa encarnação e aceitando a justiça, como a gente viu que está aqui no texto do Emmanuel, ali na frente, a gente vai relembrar. E guardar a fé, esse elemento incrível, gigantesco, gratuito, de fácil acesso, de difícil manutenção, mas que a gente precisa aprender a guardar. A gente precisa aprender a não duvidar. E isso é um processo permanente de clarear os nossos olhos para que a gente possa ver, porque os elementos estão à nossa volta o tempo inteiro nos dizendo que nós não estamos sozinhos. A gente é que insiste, às vezes, em não enxergar, principalmente quando a gente não é atendido naquela demanda que a gente solicita a Deus. E aí, agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, nós vamos falar de justiça ali na frente. A justiça, a gente deve aceitá-la, né? A gente vai conversar sobre isso. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, né? Então, não somente a mim. Em momento algum eu estou falando só de mim. Eu estou falando de mim como indivíduo, eu estou falando de mim como criatura divina, eu estou falando de mim como Deus, com D maiúsculo, filha de Deus que sou, mas eu estou falando de um contexto muito maior, de uma engrenagem inteira. E eu sou parte dessa engrenagem. Eu sou importante como indivíduo, mas eu sou importante como parte de uma engrenagem inteira. E aí a gente começa propriamente no texto 79. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. Discípulo, né, seguidor, é aquele que está ali junto dos passos do seu mestre, né? A gente até brinca, é o que está ali comendo poeira. Ou seja, é aquele que está percebendo que o mestre passa por terrenos belos, cheios de flores, retilíneos, e passa por vários terrenos cheios de acidentados, escuros, difíceis. Então, se eu sou de fato discípula, né, se eu sou de fato seguidora, eu tenho que estar com os olhos atentos para isso, para entender que houve problemas, dificuldades, pedras no caminho do meu mestre, e observar quais foram
as soluções que o meu mestre observou como sendo adequadas para cada situação, como sendo inspiradoras para mim. Então, quando a gente ouve uma história de uma atitude, de uma postura do Cristo, por mais difícil que aquela atitude dele possa parecer para mim, é importante que eu me inspire naquela atitude. Se eu ainda não consigo entregá-la agora, que eu tenha como meta entregá-la um dia. Mas que eu não me excuse dizendo, Jesus é Jesus, né? Eu estou longe, estou muito distante dessa figura, eu não sou capaz de segui-lo a ponto de dar outra face. Então, a gente sabe que não é nada fácil, mas é importante que a gente se coloque no combate, que a gente se coloque na jornada, para que a gente dê cada dia um passo melhor do que ou mais adiante do que o passo que a gente deu ontem, né? Do que onde a gente encerrou a nossa caminhada de ontem. E aí fala, é o que crê, o que segue, é o que sabe que haverá batalhas pelo caminho, né? E aí o Cláudio até lembrou muito bem dessa frase, dizendo, o Senhor, Deus é o meu pastor e nada me faltará. E ele trouxe aqui nesse momento que eu achei muito adequado, enquanto a gente estudava, para dizer o seguinte, o Senhor é meu Deus e nada me faltará, nada me faltará. Nem força para eu seguir diante das dificuldades, nem as dificuldades para que eu possa colocar em prática aquilo que eu aprendi. E não vai me faltar companhia, não vai me faltar auxílio, não vai me faltar misericórdia. A gente só não pode duvidar disso, né? Por mais difícil que possa parecer uma prova, a gente precisa aceitá-la, ela nos pertence, ninguém recebe prova em endereço errado, e a gente precisa acreditar que a gente não está sozinho para poder concluir aquela etapa do nosso caminho. Esse salmo a gente fala todo dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E, de fato, esse convite à divindade, fazer parte, abrir o coração para a divindade, abrir o coração para os bons espíritos, para que nós possamos ter essa ajuda lá de cima. Só que os problemas também vêm juntos, né? Para poder, quando eu peço paciência, eu preciso ter mais paciência. Para exercer a paciência, é preciso conflito. Para exercer a paciência, é preciso que os problemas aconteçam. Como que você vai exercer paciência sem ter problema algum, tudo na mais absoluta harmonia? Então, quando a gente fala assim, gente, eu preciso ser mais paciente, sim, então você precisa saber lidar com os combates, com os conflitos. Nós não vamos viver nessa maré de, a princípio, desenrola-se o combate em clima sereno o tempo todo. Ao doce calor do lar tranquilo, tudo é paz. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Tinha uma propaganda antigamente que era da margarina, acho que até hoje ainda tem, de vez em quando eles fazem umas versões da família Doriana, né? Família Doriana, aquela família que acorda de manhã sem mau humor, né? Todo mundo com cabelo arrumadinho, todo mundo exalando perfume, olha que beleza. E aquela tranquilidade, serenidade, me passa a manteiga, querido, claro, está tudo aqui, né? Isso é um lugar que a gente, é claro que nós gostaríamos de viver essa harmonia toda, mas nós sabemos que isso não é real o tempo todo. Claro que, né, nós vivemos a harmonia, sim, e é bom que seja assim. Mas quando você pensa, você se tranca, fala assim, não, a minha família é o espelho da perfeição. Então eu vou me fechar num condomínio mental e vou ficar aqui com a minha família e vou ficar tentando viver a plenitude até toda a eternidade. Isso nós sabemos que não é possível. Primeiro, porque os conflitos vão acontecer dentro dessa família, e depois que é extremamente necessário o contato com o mundo externo, o contato com o outro. E a pandemia veio, nós estamos diante da regeneração
Nós estamos diante de transformações anunciadas lá por Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, né, que em 1969, então ele falou 50 anos, 2019, quando começou intensamente ali, Covid-19, e a partir dali nós tivemos experiências que nunca se vivenciou no planeta. Uma experiência de todo mundo ter que ficar em casa, todo mundo ter que ficar ilhado, uma experiência de você voltar para você mesmo e falar assim, bom, agora é comigo e com a minha família. Então essa experiência, ela foi muito intensa em todos os setores, né? No que diz respeito a você tentar conviver um pouco mais com o outro, respeitar um pouco mais o espaço do outro, mas nós também começamos a viver com problemas gigantescos, desafios enormes, a ponto de haver mesmo dissolução de casamento, né, crianças em depressão. Então, assim, ali foi um test drive para poder nos unir ou desunir também, né? Então, assim, houve foi um teste para o nosso convívio. Então, esse convívio familiar ele é extremamente importante, sim, mas nem tudo são flores, e a convivência com o outro é extremamente importante nesse processo. Aqui a gente destaca também nessa frase, né? Desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas, nesse trecho, perdão, das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Nós temos conflitos dentro de casa? Naturalmente que sim, de vários níveis, né? Há famílias que enfrentam conflitos muito graves. Mas, de uma forma geral, às vezes a gente vê um adolescente com um problema gravíssimo porque o pai não deixou comprar o telefone escolhido na última estação, né? Então, às vezes, são conflitos que aquele adolescente, não que isso não tenha importância para a vida dele, porque tem, a gente precisa compreender a linguagem de todas as pessoas que estão no nosso entorno, né, sem ficar também dando valor ao que é valor para o outro, o propósito não é esse, mas a única coisa que a gente quer dizer é que, às vezes, a gente tem alguns conflitos dentro de casa que a gente julga que são a morte, né? Que a morte seria menos complicada para lidar, que aquilo é um absurdo, que aquilo é o fim do mundo, os meus pais não me entendem, ninguém quer conversar comigo, não sou aceito, não sou amado, ninguém lembra de mim. Esses conflitos clássicos que a gente sabe, que a gente enfrenta dentro de casa. Só que aí vem o Emmanuel e nos diz claramente assim, olha, dentro de casa, né, não como regra geral, mas de uma forma ampla, dentro de casa, vocês estão protegidos pelas árvores, né, que transformam as experiências menos densas. Olha, dentro de casa, por maior que esse problema possa parecer, você está protegido pelos seus familiares, pelo doce calor do lar tranquilo. Então, de uma forma geral, o que a gente está passando dentro de casa é menos denso do que eu vou enfrentar lá fora. Então, guardadas as proporções, talvez dentro do planeta escola, dentro dos nossos lares, a gente esteja dentro de outra escola, né, ainda, dentro de uma primeira escola, né? Os nossos primeiros conflitos são ali com a nossa família. Então, essas aulas, elas são as primeiras aulas que vão nos ajudar a enfrentar outros ambientes lá fora. Mas é sempre bom que a gente lembre, quando a gente vai enfrentando um problema muito grave dentro de casa. Meu Deus, eu entendi, é um conflito grave, é doloroso para mim, mas eu vou enfrentar e vou enfrentar ainda mais forte, porque eu sei que aqui dentro eu ainda estou muito protegido pelas árvores aí, né, que amenizam os ventos muito fortes, protegem para que ventos tão fortes não cheguem até mim. E aí, esses trechos aqui ainda completam muito esse raciocínio, dizendo o seguinte: falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. Né? O que é o triunfo verdadeiro? Eu venci dentro de casa algum conflito, eu triunfei, eu sim consegui vencer. Né? O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente.
Então, essa engenharia divina ela é tão perfeita e tão bem alinhada que a gente vai enfrentando lutas e batalhas de acordo com a nossa condição de enfrentá-las. Essas lutas e batalhas vão aparecendo para nós à medida em que a gente é capaz de suportá-las, que a gente já tem essas boas armas para enfrentá-las e que elas vão render para nós resultados bons para o nosso espírito, de crescimento e amadurecimento. Então, não é porque a gente venceu uma etapa, um problema, que necessariamente a gente não vai passar por outros, ou que necessariamente a gente saiba resolver qualquer outro que apareça. Não é porque eu convenci alguém pelo cansaço dentro de casa que eu sou um lutador excelente, que eu posso sair por aí fazendo novos combates lá fora sozinha. Então, é importante que a gente tenha essa humildade de observar quais são as lutas que a gente tem enfrentado, o que a gente pode aprender com essas lutas que chegaram até nós, e de verificar que nós temos muito apoio para enfrentá-las de uma forma geral. Apoio vindo dos jeitos mais variados, e que eu preciso me esforçar para perceber que esse apoio chegou. Porque senão eu vou sempre ficar me sentindo sozinha, mesmo quando eu ganhe ou quando eu perca. E aqui, aí chegamos lá fora, né? Aqui no texto ele abre a porta do nosso lar aqui, dizendo que mais tarde o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido a batalhas solitárias sem o recurso de outros tempos. Então, quando a gente estiver lá fora, aqui fora, a gente vai começar a enfrentar outras batalhas que, de repente, recursos com os quais eu poderia contar quando eu estava em batalhas lá dentro de casa, né, em espaços mais confortáveis, em zonas mais confortáveis, eu vou observar que eu não estou podendo contar com esses recursos mais. Então, é por isso que essas lições precisam estar muito bem aprendidas. Porque há momentos que sou eu na minha individualidade. Sem apoio nenhum? Claro que não, isso nunca. Mas eu preciso exercer a minha individualidade. Eu preciso exercer a força das lições que eu aprendi. Eu preciso colocar na prática as teorias com as quais eu lidei, né? As teorias que chegaram para mim, as teorias que eu estudei, que eu vi formas de aplicá-las. Então, tem um momento que é comigo. E aí, eu posso passar por isso estando convidada a passar por testemunhos mais ásperos do que discutir com meu pai se eu vou poder ou não comprar um celular de último tipo, se eu vou poder ou não sair nesse final de semana, se a gente vai ficar no quarto da esquerda ou da direita, se a gente vai comer X ou Y no jantar, enfim. Eu começo a passar por situações mais complexas. E isso eu repito, quando eu trago esses exemplos com essa extremamente superficiais, eu trago só para que sirvam de exemplo mesmo. Só porque a gente sabe que dentro de casa a gente tem outros conflitos também muito difíceis, né, da gente enfrentar, de profundidade muito maior. Mas certamente no mundo eu ainda tenho outros mais profundos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. Então, a lei de renovação, ela vira para a gente e fala, olha, deixa de ilusão, né? Cuidado com as ilusões que você sustentou até agora e seleciona melhor os seus ideais, ou seja, seleciona melhor as suas lutas, que foi aquilo que a gente conversou desde o começo. Eu estou buscando lutas certas para mim, quando eu posso escolhê-las, tá, gente? Porque há lutas que a gente não pode. Mas eu estou imprimindo a minha melhor energia nos lugares certos? Eu estou observando quais são os resultados que estão voltando para mim disso? Ou eu não estou nem prestando atenção? Eu estou voltando para casa exausto de uma luta que não vai me levar a lugar nenhum. E que eu estou desgastando a mim e ao outro. E que nem ele nem eu estamos caminhando para lugar nenhum. Então, a gente precisa observar isso. Então, a gente começa a ter subtraídos, né, bem aproveitadas as provas da vida, eu começo a ver subtraídas de mim as ilusões, e eu começo a ter amparo e apoio para selecionar ainda melhor os meus ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submetendo ao insulamento, impele-o à meditação. A morte... Aqui a gente pode ter duas reflexões. A morte de alguém caro para nós nos devasta, né? Mesmo a gente se esforçando de corpo e alma tão profundamente para pensar que a vida não acabou aqui, que a vida segue do outro lado, segue no invisível, no plano espiritual. Mas sempre nos devasta, né? O assunto morte é sempre muito penoso para nós. As despedidas físicas, elas são sempre muito difíceis para a gente aceitar.
mas a gente segue se esforçando para compreendê-las. E a outra possível reflexão aqui é sobre a meditação em cima também do nosso próprio desencarne, né? Daquilo que a gente vem evoluindo ao longo da nossa vida, vem evoluindo ao longo da nossa jornada, e de que forma que a gente vai voltar para o plano espiritual levando essa bagagem, né? Levando esse conhecimento, como isso vai ser aplicado para as minhas próximas oportunidades de reencarnação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. O tempo é imperioso, né? O tempo ele é gentil quando ele nos ajuda a arrefecer algumas dores. O tempo, às vezes, é enérgico conosco e fala, olha, é agora ou agora, e impaciente. Mas o tempo, ele realmente nos coloca a necessidade de mudança o tempo todo, né? Na nossa jornada, a gente vê que o tempo diz para nós que nós precisamos avançar, que ele é escasso, que ele é breve, que a gente precisa avançar nessa caminhada, uma vez que nós temos propósitos, que nós temos lugares nos quais nós gostaríamos de chegar, e nós temos como nós gostaríamos de chegar, melhores, né? A gente quer partir dessa oportunidade aqui, de encarnação, para uma próxima, melhores do que a gente chegou aqui. E aqui, só para fazer um complemento, fazendo um raciocínio com o lar, né? Aqui está dizendo que o lar ele é um ambiente, como eu posso dizer, mais confortável para a gente exercer alguns dos nossos crescimentos necessários, mas que lá fora, aqui fora, nós temos um lugar objetivo de lutas, né? De provas mais profundas, que são necessárias para cada um de nós. Diferentes, mas necessárias para cada um de nós. E por que as nossas provas são diferentes? Porque as nossas arestas são diferentes. Os nossos pecados são diferentes. E não é porque os nossos pecados são diferentes que nós somos melhores ou piores que um ou que outro. Nós só estamos enfrentando lutas diferentes. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. E nós comentamos aqui, muitas vezes desistimos do bom combate por entendermos que há proteção nas sombras, nas falsas impressões do mundo, na superficialidade da vida terrena. Muitas vezes sucumbimos nesta vida, gerando arestas para as próximas. E quando eu falei no início que estamos em combate, estamos na luta, estamos agindo, isso é extremamente importante, porque nós, para podermos vencer, nós temos que estar no jogo, nós temos que jogar, então nós temos que estar enfrentar os desafios, não falar dos problemas, eles não vão sumir. Eles não vão desaparecer. Eu não vou falar sobre isso, não. Né? E eu me lembro que, na minha infância, eu ouvia muito minha mãe falando, não se fala tal palavrão, não se fala tal doença, porque é um peso muito grande das palavras. Mas será que a doença vai desaparecer com isso? Não. Há que se enfrentar os desafios. E aqui é extremamente importante para que não se para que não haja uma desistência no meio do caminho. Falar assim, não, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, mas estou sozinho neste mundo mesmo, e cair nessas sombras inferiores. Aqui eu só queria chamar a atenção para que a gente pode vivenciar essa mal experiência, né, de sucumbir e de voltar às sombras, tanto para o exercício desta encarnação, quanto para as demais encarnações, para as próximas. Então, o que podem ser essas sombras? Variadas também, de acordo com os nossos vícios e as nossas dificuldades particulares. Porque a gente, às vezes, é muito bom para ver a sombra do outro, né? A bebida na vida de um outro vício na vida do outro, e, às vezes, a gente não percebe que a gente também sucumbe e que acaba voltando ali para um lugar confortável dentro de um vício, de um comportamento ruim, de uma postura inadequada. Então, essas sombras, elas podem ser as mais variadas. Às vezes, o que é
foi algo simples, passageiro na vida de um, pode ser um vício muito grave na vida do outro. Então, esses pesos variam. O que pode ser essa sombra? Eu não quero falar sobre determinada questão, como o Cláudio trouxe, como se isso fosse fazer com que essa questão desaparecesse. Eu vou beber muito, até perder a consciência completamente, porque eu não quero ouvir falar de vida real. Eu quero me perder. Eu quero ter uma vida digital tão profunda e tão dedicada, porque eu não quero saber de vida real. Eu não quero mais sair do meu quarto, eu não quero mais ver a luz do sol, eu não quero mais ter uma vida social, eu não quero mais ir à casa espírita, porque quando eu vou lá e tem estudos, fala-se de coisas que eu não quero saber que existem. Eu não quero saber que são responsabilidade minha, não me interessa, isso me enlouquece, não quero. Então, se vê que a gente vai se afastando da vida real para a gente se proteger falsamente, para a gente achar que a gente está indo para um lugar seguro, mas a gente não está. Então, é importante que a gente não sucumba às sombras. Né? E lembrando, eu estou falando disso para o exercício da vida presente e eu estou falando disso das arestas geradas para as vidas futuras. Os que perseveram, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. É o que a gente falou lá no comecinho. O que é esse até ao sangue? É de corpo e mente inebriados da resistência, né? De corpo e mente inebriados daquela condição adiantada com que a gente já conseguiu chegar, um pouco mais adiantada, que a gente conseguiu chegar a partir de provas bem vividas, bem experimentadas. Não se trata aqui, né, das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Então, aqui, quando a gente está falando sobre perseverar na luta, até que a gente esteja inebriado dessa nossa nova condição, perseverar mesmo nessa jornada, no bom combate, ali está dizendo que não está falando de sangue violento, que foi o que a gente abordou desde o começo, né? Que a gente combinou aqui que a gente deixaria a luta violenta de fora dessa nossa conversa. É combate sim, mas não é um combate violento. E aqui a gente não está falando de carnificina, de pessoas sangrando, de sofrimento, ninguém está falando disso. A gente está falando sobre o fortalecimento de laços consanguíneos, tanto os laços consanguíneos que fazem com que o meu espírito esteja em conexão com o meu vaso de barro, né, com o meu corpo, como os laços consanguíneos que também me unem aos meus, a esse lar que nós nascemos e que é nosso mesmo, essa família que nós nascemos e que acerta para nós mesmos. A nossa família, ela é de uma grandeza muito importante para o nosso crescimento, mas é importante também, como nos disse o texto, que nós não permitamos que as nossas discussões internas, seguras, com valores e níveis aí variados, nos distraiam do caminho. Né? É importante que a gente não permita que isso aconteça. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos laços consanguíneos, né, atingirá a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Ou seja, a gente falou de justiça, lembra? No Combate o Bom Combate, a gente está trazendo desde o começo esse conceito. Quando eu entender o propósito da dor como sendo um propósito burilador, né, como sendo um propósito de proporcionar que eu tenha uma melhoria sobre vários aspectos e comparando o meu melhor ao que eu fui ontem e não a nenhuma outra pessoa, quando eu fizer isso na minha própria jornada, observando quanto crescimento e conforto de olhar para mim com outros olhos a dor me trouxe, eu vou começar a entender que eu estou triunfando sobre o mal. A dor, ela me trouxe a condição de entender a justiça, compreendem? Quando eu perceber que a dor, ela não é isolada, que a dor não é uma maldade, não é uma punição, não é advinda de um Deus que fica lá em cima anotando os meus erros para me punir e achando muito legal fazer isso, quando eu entender que Deus que eu quero perceber que existe no mundo, isso também modifica o meu olhar sobre o mundo, né? Então, quando eu perceber que Deus é uma figura muito superior a uma figura julgadora e punidora, e que a dor, ela fez parte de um processo
meu, interno, de melhoria, e que ela é de minha responsabilidade, eu começo, então, a exercer a justiça ou a aceitá-la. Que lindo quando eu posso exercer a justiça, né? Quando eu posso ser agente de justiça. Mas se, por hora, eu puder, pelo menos, aceitá-la, sem que eu me revolte contra os processos, sem que eu blasfeme quando eu estiver enfrentando situações complicadas, quando eu não estiver sendo atendida nas minhas demandas, eu já estou chegando num lugar muito melhor. Eu já estou triunfando no combate contra o mal. Então, combater o mal é muito amplo. Combater o mal é combater injustiças externas e internas, é a gente seguir tentando, de fato, olhar o mundo com olhos mais amplos, é, de fato, treinar os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir o que é um pedido de socorro e de ajuda, sem exercer o nosso julgamento primeiro, né, sem avaliar sobre o nosso conceito próprio, se aquela pessoa merece ou não merece um auxílio, merece ou não merece a minha mão estendida, se ela é assim ou se ela é assado, se eu permito que aquela pessoa desencarne ou não desencarne, até isso a gente faz. Ah, morreu, mas estava fazendo assim, assado. Isso não é da nossa alçada. O que é da nossa alçada é a prece, é a tentativa de exercer a misericórdia e a busca permanente por estender a mão para alguém que precisa. Então, se eu entendo a justiça dessa forma, como sendo algo que se aplica a mim também, inclusive no que diz respeito às minhas próprias atitudes, e que a dor ela é buriladora, eu já avancei mais um passo. Isso já nos ajuda com mais um passo. E quando termina o trabalho? Quando termina, fala assim, não, agora acabou. Agora ele desencarnou, agora ele vai descansar. Não tem descanso, não. Nós temos que pensar que nós somos espíritos imortais e nós temos que trabalhar muito. Tem a história da irmã Sheila, que ela ajudava intensamente na guerra e trabalhava intensamente, muita perda e muita tristeza, muita dor, e ela ali intensa, trabalhando até a morte física. Naquele momento ela falou, agora vou descansar. Aí, segundo informações do plano espiritual, já vem um espírito lá e fala assim, irmã Sheila, vem aqui me ajudar aqui, que nós temos muito trabalho pela frente. Nem aqui eu vou descansar? Não, o trabalho começa efetivamente agora para ela. E está trabalhando com certeza até hoje. Ou seja, o trabalho edificante, ele é para sempre. E que seja edificante e santificador para todos nós. É isso, meu pai trabalha, né, e eu trabalho também. Então, sigamos no trabalho, escolhendo com cuidado as lutas que a gente pode escolher, aceitando as lutas que nós não podemos escolher e tentando imprimir o melhor de nós em cada um dos desafios que se apresentam. Acho que aceitar que os desafios que chegam até nós são nossos mesmos, já ajuda, né? Já ajuda quando a gente reconhece que não chega desafio em endereço errado, e que a gente precisa se fortalecer individualmente e fortalecer o nosso próximo, fortalecer a nossa coletividade. Bom, eu agradeço profundamente pela atenção de cada um de vocês, pelos rostinhos concentrados. Qualquer dúvida, algo que a gente possa continuar conversando, a gente está à disposição. Tá bom? Muito obrigada.